Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Feche seus olhos, pense em Deus. Senhor, nos curvamos ante a Tua presença, reconhecemos que só o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, e queremos dizer que acreditamos e confiamos na Tua palavra, que é fiel e verdadeira. O Senhor é o Deus que não pode mentir. E estamos aqui nessa noite reconhecendo que precisamos da Tua palavra, sabendo que não vamos a lugar nenhum sem a Tua palavra. Então Deus ministra ao nosso coração aquilo que precisamos e cuide desse ambiente para que não haja nenhuma manifestação contrária que venha nos atrapalhar ou nos prejudicar. E que saímos daqui na plena convicção de que fomos tocados pelo Senhor, com essa palavra poderosa que tem poder para transformar vidas. A Tua palavra que nos alimenta, nos limpa e nos mostra o caminho. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de estar aqui, nesse momento, usufruindo, a Deus, dessa presença maravilhosa, que é a presença do Senhor, por meio do Teu Espírito, e que certamente há de esclarecer aos nossos corações as Tuas verdades. Agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos, nessa oportunidade, sobre a gratidão. E eu acredito que a gratidão é um mandamento. Nesse texto aqui, a palavra original do grego para agradecidos é eucaristos, que significa também estar consciente de favores, ser grato. E o verbo é ginomai, que significa tornar-se, vir a existir, começar a ser. Então, esse texto está dizendo para nós o seguinte: tornem-se agradecidos. E isso está no imperativo, isso é uma ordenança, isso é um mandamento. Nós devemos e precisamos ser agradecidos, porque a gratidão é a primeira obrigação do ser humano. E isso, irmão, é mais do que óbvio, porque nós temos na Bíblia, por exemplo, em 1 Timóteo 6,7, que nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Sendo assim, tudo que nós temos provém da graça de Deus. Eu diria que 99% das vezes usa pessoas para nos abençoar. Então todos nós aqui temos motivo, razão para agradecer. E nós devemos cumprir esse mandamento de Deus e sermos agradecidos. A primeira coisa é que nós precisamos ser gratos a Deus. Esse é o nosso primeiro alvo de gratidão. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 17 a 20, nós lemos o seguinte: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dar graças aqui, qual é o termo original? Eucaristos. Aqui diz que nós devemos dar graças sempre, ou seja, o tempo todo, e devemos dar graças por tudo, não apenas por aquilo que nos parece ser bom. A Bíblia diz, por exemplo, que nós devemos dar graças a Deus por Jesus Cristo. Esse é o principal motivo por darmos graças a Deus e sermos agradecidos. Em Romanos capítulo 7, versículo 25, quando Paulo se dá conta de quem ele era, a sua natureza caída, a sua guerra interior, o seu desejo de fazer o bem e não conseguir, ele reconhece que era desventurado e ele encerra a sua fala dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo,
nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Nossa primeira palavra de gratidão a Deus deve ser: eu te agradeço por Jesus Cristo. Porque na verdade, Jesus Cristo não é a melhor coisa que nós temos na vida. Jesus Cristo é a única coisa que nós temos na vida. Ele é a razão, o motivo, a causa, a consequência de tudo que nós temos e somos. Se tirarmos Jesus da equação, não sobra nada. Porque sem Jesus nós sequer existiríamos. Tudo que foi feito por meio dele. Nós existimos porque o sacrifício dele foi aceito antes da fundação do mundo. Pedro escreve para nós na primeira carta, capítulo 1, de 18 a 20. Nós temos sido gratos a Deus pela grande salvação que Ele nos proveu em Cristo Jesus. A Bíblia diz também que nós devemos dar graças a Deus pela sua provisão. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 12 a 15, nós lemos o seguinte: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para nós, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. A Bíblia diz que Deus é aquele que dá semente ao que semeia, está aí no versículo 10. E quando nós recebemos a provisão de Deus, isso faz com que a gente dê graças a Ele. E quando nós abençoamos alguém que está perto de nós, por meio de nós, são dados graças a Deus. E Paulo encerra: graças a Deus pelo seu dom inefável. E aqui ele está falando do dom da assistência, o dom de dar, o dom da contribuição. E lemos em Filipenses 4,19, algo que é infalível: o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Irmãos, todos nós aqui, quando olhamos para trás, por mais que tenhamos passado perrengue, nós podemos ver a mão de Deus suprindo as nossas necessidades. Nem sempre as nossas vontades, mas sempre as nossas necessidades. Então, nós temos que ser gratos a Deus pela sua provisão. Nós não podemos sentar à mesa e comer igual o porco, como no coxo. Nós temos que agradecer a Deus pelo alimento que está posto à mesa. Temos que agradecer a Deus pela saúde, pela porta de emprego, pela inteligência que Ele nos deu para poder ganhar o pão de cada dia. Graças a Deus pela sua provisão. Nós também devemos dar graças a Deus, irmãos, até mesmo pelas provações. Em Romanos 5, de 3 a 5 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. As provações, as lutas, as tribulações são instrumentos nas mãos de Deus para nos fazer amadurecer. Infelizmente, a nossa natureza caída, ela não cresce no conforto. Todo mundo aqui vai dizer: quando foi que você orou mais? Quando você estava com saúde ou quando você estava doente? Quando você estava com a conta abastecida ou quando estava desempregado? Quando você estava em segurança ou quando você estava sob uma ameaça? Nós, nas tribulações, buscamos mais a Deus. Então Deus permite que tribulações aconteçam e usa tribulações para nos fortalecer. Os antigos diziam: muito pão, pouca fé. Então, graças a Deus pelas tribulações. E o Novo Testamento várias vezes nos ensina isso. Tiago diz, né? Tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé
uma vez confirmada, vai fazer com que vocês sejam aperfeiçoados, habilitados para fazer a obra do Senhor. E caminhando pela Bíblia, irmãos, são vários e vários os motivos que nós temos para agradecer a Deus. Nossas orações têm que ter um momento de gratidão. O salmista disse: se eu fosse contar os benefícios do Senhor, contaria, sem nunca chegar ao fim. Então nós precisamos ser gratos a Deus. Nunca esqueça de ser grato a Deus. Eu lembro que tinha uma música do Benito de Paula que dizia assim: tudo está no seu lugar, graças a Deus. Não podemos esquecer de dizer graças a Deus. Poxa, você fez uma viagem, acabou de chegar lá, dê graças a Deus. Final do expediente, né? Mais um dia de trabalho, graças a Deus. Pô, você abriu o portão da sua casa, né? Veio dessa violência toda, graças a Deus. Foi lá no quarto, os filhos estão dormindo, né? Graças a Deus. Não podemos esquecer de dizer graças a Deus. E em segundo lugar, nós precisamos também ser gratos às pessoas. Romanos capítulo 16, versículos 3 até o 16. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Paulo agradece pelo nome as pessoas que foram importantes na vida dele, pessoas que o ajudaram no ministério. Ele agradece pela cooperação, pelo risco de vida, pela companhia na prisão, por receberem a igreja em sua casa, pelo trabalho no evangelho, pelo afeto familiar e diversas outras coisas. Paulo fez isso em várias de suas cartas, agradecendo a Deus e agradecendo aos irmãos por terem estado ao lado deles. E nós? Nós somos gratos às pessoas que passaram pela nossa vida, que, como eu disse, nada trouxemos para esse mundo. Tudo que temos, tudo que somos, alguém nos deu, alguém fez por nós. Alguém cuidou de nós na infância, alguém nos protegeu na adolescência, nos instruiu na juventude, investiu em nós na idade adulta. Nós agradecemos. Nós agradecemos pelos nossos avós, nossos pais, nossos irmãos, filhos, netos, professores da escola, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, irmãos em Cristo, professores de escola dominical, pastores e tantos que passaram em nossa vida. Você já agradeceu pessoalmente a alguém que arrumou um emprego para você? Alguém que um dia te socorreu num momento de necessidade? Porque a gratidão é a primeira obrigação do ser humano. Porque, irmãos, nós só chegamos onde estamos porque fomos ajudados. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, versículos 14 e 15, preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras.
fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Uzias chegou onde chegou, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Nós só chegamos até aqui porque alguém nos trouxe. Provavelmente eu não estaria aqui se a minha avó Jandira não tivesse me levado na igreja quando eu era criança. Depois, na adolescência, quando eu dei uma escapulida, se não fosse a dona Zezé, com o Manuel e o Jonas me levarem de volta, talvez eu não tivesse voltado. Quando eu não pude mais estudar em Passa Três, se não fosse o pastor Milton Marques pagar os estudos para mim, como é que eu ia sair de lá? Então tem um momento na vida, se alguém não der um empurrão, você não sai. Então assim, eu não posso esquecer por que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu fui maravilhosamente ajudado. Se você olhar, teve pessoas que investiram em você, e talvez você nunca tenha dito obrigado. Nós chegamos até aqui porque fomos ajudados. Então nós precisamos ser gratos às pessoas. E concluindo, irmãos, nós vemos que gratidão é coisa rara nesse mundo que a gente vive. A gente lê lá em Lucas 17, de 11 a 19, a cura dos 10 leprosos, né? Quantos voltaram para agradecer? 10%. As pessoas esquecem rapidinho que foram ajudadas. Se a gente for ajudar pensando na retribuição, a gente não faz nada para ninguém. Por isso que a gente faz movido pela graça de Deus que opera em nós. E nessa passagem da cura dos 10 leprosos, Jesus ainda diz: só esse samaritano voltou para agradecer. Ou seja, o que voltou para agradecer nem do povo de Deus era um samaritano. Ou seja, às vezes a gente vê mais gratidão fora da igreja do que dentro da igreja. Percebemos claramente que a ingratidão machucou o coração de Jesus. Porque ele diz: poxa, não foram 10 os que foram curados? Só esse samaritano voltou para agradecer? Então, precisamos ser gratos a Deus e precisamos ser gratos às pessoas, porque a gratidão é um mandamento bíblico. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar?